Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Chegando aí a nossa reta final. Estou um pouquinho preocupada, né? Porque infelizmente o sétimo ano não tem tido, assim, uma participação muito grande nas aulas online. Tem gente que nunca participou da aula, tem gente que, inclusive, né, não está postando as atividades. Eu não tenho como saber se fez ou não. E aí, pensando em uma forma de estar contribuindo no sentido de ajudar vocês a não prolongar mais essa unidade. Eu sei que vocês também estão cansados, né? Para tentar ajudar quem está participando da aula online, eu corrigi de responder essa atividade juntos, né? Sobre a formação dos estados nacionais, que é o conteúdo que eu priorizei, para fazer atividade avaliativa. Porém, para não prejudicar ninguém, e recomendo também que quem fez, respondeu a atividade na aula online, que assista, que ouça esse vídeo como uma forma de estar revisando o conteúdo para se sair bem na atividade avaliativa. Por favor, gente, tentem responder a prova no horário correspondente ao horário da aula. Por quê? Porque eu estarei disponível. Estarei fazendo, inclusive, né? Espero que a internet contribua. Ao menos 20 minutos de revisão com vocês antes da prova. Discutir um pouco para ver se vocês estão por dentro de tudo, na expectativa aí, né, de ajudar vocês a fazer uma prova tranquila, para dar tudo certo, tá certo? Vou estar trazendo a correção de todas as páginas, né, referente aí ao conteúdo que vai cair na atividade avaliativa, uma forma de vocês estarem revisando, tá certo? Aí aqui na página 286 do capítulo 6 aí, né, módulo 3 de História. Aí a primeira questão diz assim, né? Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. Não vou ler o texto, o vídeo ficar muito longo, é só vocês conferirem o texto, né? Bonitinho no livro. Letra A. Segundo o texto, inicialmente, quem fez parte da Guerra dos 30 Anos, gente? Segundo o texto, e conforme o conteúdo de vocês, conforme quem estudou, inicialmente, quem fez parte da Guerra dos 30 Anos foram católicos e protestantes. A gente sabe que essa guerra teve aí mais de um motivo. Porém, os motivos que se destacam mais é essa questão do conflito religioso entre católicos e protestantes, tá certo? Letra B. Quais consequências, quais as consequências do fim da Guerra dos 30 Anos? Ou seja, as consequências foram estabeleceu, né, gente, aí novas regras nas relações internacionais, fazendo um novo equilíbrio do poder. Anteriormente, né, Idade Média ainda, quem estava no poder era o Papa, porque quem tinha autonomia, né, era a Igreja Católica, a figura principal da Igreja Católica era o Papa. Já existia o rei, mas não tinha tanto poder como vai conseguir aí no Estado absolutista, tá bom? Letra C. Como era estabelecido o poder da Guerra dos 30 Anos? É basicamente isso que eu já falei para vocês, né? Era uma consolidação aí dos princípios religiosos medievais, gente, sobre a soberania do Papa, né, a qual as monarquias tiveram aí como base. A partir do momento que o rei chega ao poder, vai estar centralizando esse poder e a figura do Papa não tem mais a autonomia que tinha, tá certo? Letra D. Segundo o texto, o que encerrou a Guerra dos 30 Anos, gente? Foi o Tratado de Westfália. A gente já viu isso, né? Foi o Tratado de Westfália, né, com a consolidação da razão do Estado. Tem lá no livro de vocês o que foi a razão do Estado, eu vou trazer aqui, né? Foi o princípio, né, de que os interesses de um Estado ou país, né, ter prioridade aí sobre a religião, porque antes da formação aí do Estado moderno, antes desse conflito, quem sempre estava no topo era a igreja, e a igreja se baseava nos princípios religiosos, né? Tinha a religião como base para tudo, tá bom? Segunda questão: quais países participaram ao lado da guerra dos 30 anos? Não, quais países participaram do lado protestante, gente, na guerra dos 30 anos? Foram quem, né? Do lado dos protestantes. Suécia, Holanda, Dinamarca e Principados da Alemanha. Foram esses países, tá bom?
Terceiro, que motivos incentivaram a revolta por parte dos protestantes, gente? Foi a imposição aí do imperador austríaco, né, Fernando II, do Sacro Império Romano Germânico, do catolicismo na Boêmia, né, que atualmente corresponde ali ao país da República Tcheca. Né? No local, nesse período, havia uma concentração de protestantes. E aí, quando impôs o catolicismo, gerou este conflito, tá certo? Quarta questão, da página 287. Quarta questão, né? Diz assim: motivo para a França ter entrado na Guerra dos 30 Anos do lado dos protestantes. Qual foi o motivo, gente? A intenção da França era conquistar alguns territórios, né, dominados dos reis da família Habsburgo, e assim ela poderia enriquecer, enfraquecer, na verdade, outros reinos, como Espanha, o reino do Sacro Império Romano Germânico. Então vocês vão estar marcando aí a terceira opção do quadrinho, tá certo? A quinta questão, né, diz, observe a imagem seguinte, segunda responda a questão. O que a imagem retrata? Aqui está conforme a descrição, né? É uma indústria estadunidense, uma indústria dos Estados Unidos, poluindo o meio ambiente, tá bom? Letra B. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Converse com seus colegas. Estava conversando com os colegas nesse período, está bem complexo, né? Trata-se de uma reflexão aí crítica, né, sobre as consequências da poluição causada pela indústria, né, para as pessoas, para o meio ambiente, em todo mundo, né? Então, mas aí tem o critério de vocês. Letra C. Pesquise sobre a produção abusiva, poluição. Em seguida, né, anote informações. Se vocês se interessarem por essa pesquisa, tranquilo. Caso contrário, tranquilo também. Tá bom, meus amores? Agora eu vou estar respondendo aqui a página 290, tá bom? Diz assim a primeira questão. Marque X na alternativa correta referente ao absolutismo. E aí a alternativa correta, que eu não vou ler toda, senão o livro vai ficar gigante, tá, gente? É a letra B. O absolutismo é uma forma de governo em que o poder é centralizado em um único governante. Ó. Presta atenção, questão de prova, viu? Segundo, pinte de azul as informações referentes ao pensador Nicolau Maquiavel, foi um dos teóricos, né, que falou a discutir a questão do absolutismo, né? E de verde, referente ao pensador Thomas Hobbes. Lembrando, gente, que teve outros pensadores, como Jacques Rousseau, eu acho que é assim, porque eu não sei falar francês, não, né? Jacques Rousseau achava que o poder do rei era divino, né? Que era Deus que escolhia o rei, então o rei podia fazer o que ele bem entendesse, porque era uma escolha divina. Olha para isso, tinha poder divino para governar. Aí a primeira quadrinha diz assim: escreveu o Príncipe em 1532, vai pintar de azul, porque foi uma obra de Maquiavel, né? Segundo quadrinho, criou um contrato social para frear as guerras e impor um poder absoluto a fim de punir os desobedientes, vai pintar de verde, porque aí foi Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes achava que o ser humano não podia viver sozinho, sem alguém para ter um controle, não, tá? Ele é o terceiro quadrinho. Acreditava na necessidade de garantir a segurança contra as potências estrangeiras por meio de um governo centralizado, vai pintar de azul. Maquiavel escreveu, né, o Príncipe é basicamente um manual de como um rei deveria agir. Afirmou que o rei deveria ser amado por seus súditos, e se isso não ocorresse, seria melhor que fosse temido. Pintar de azul também, obra de Maquiavel. Maquiavel, né, nesse manual aí no Príncipe, sobre como um governante deveria agir, ele acha que, a partir do momento que o governante tinha o poder, nesse caso, nesse período, o rei, que o rei teria que usar, enfim, né, de todas as artimanhas para se manter no poder e ser respeitado. Prevalecer, no caso, a vontade do rei, né? Escreveu Leviatã ou Matéria, forma de poder de um Estado eclesiástico e civil em 1651. Vai ficar de verde porque quem escreveu Leviatã foi Thomas Hobbes, tá? E o terceiro também pede para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre os pensadores do absolutismo, características, cultura
procurar saber as suas principais ideias. Já trouxe um que é Jacques Roussel. Eu não sei se é assim que fala, não sei falar com vocês. Mas aí, se você se interessar, é uma boa realizar essa pesquisa, tá? Agora, página 291. Diz assim a quarta questão. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. Não vou ler o texto, porque é só vocês conferirem o livro de vocês. Eu não quero prolongar tanto o vídeo. Qual é o assunto tratado no texto? Gente, o assunto tratado no texto, aqui, embora eu não tenha lido, mas trata-se do mercantilismo, tá? Todo mundo aí ciente do que é o mercantilismo, né? Uma forma aí de acúmulo, né? De enriquecer, acumulando aí materiais, pedras preciosas, né? Letra B. Qual é o principal meio de troca, né, da prática econômica citada no texto? Gente, o principal meio de troca é o quê? Moeda de metal precioso, como, como ela podia se comprar e vender. C. Qual é o tipo de balança comercial tratada no texto? Quais são as características, gente? A gente sabe que no período do mercantilismo, né, a gente está falando do mercantilismo, existia a questão da balança comercial favorável, que se caracterizava aí pela diminuição da importação de mercadorias, ou seja, comprar de outros países, né, ao mesmo tempo que estimulava ao máximo a exportação, ou seja, vender a mercadoria para outros países, né, ou mercadoria, artigos fabricados, né, garantindo aí dessa forma metais preciosos, tá bom? Que era a forma aí de enriquecimento do mercantilismo, a forma aí de troca. D. Qual é o resultado dessa prática segundo o texto? Gente, resulta em um nacionalismo econômico, né? Uma espécie de guerra de dinheiro entre os estados, tá bom? É essa aí, né, o resultado dessa prática. Quinta questão, misericórdia, quinta, oxe, e português, né? Explica a relação entre a prática do mercantilismo e a expansão marítima europeia. A gente sabe que o mercantilismo aí trouxe a necessidade, né, de procurar novos mercadores e metais preciosos em territórios que ainda não tivesse explorado. E por causa disso, né, considerou-se uma relação entre mercadores e reis, e uma vez que agora era preciso aí explorar rotas comerciais para chegar a novos territórios. Dessa expansão marítima, né, tem aí como resultado muitos conflitos aí por domínios de territórios, gente, pelas rotas comerciais e pelas riquezas que aqui, né, encontravam nesses lugares. A partir daí que, inclusive, o nosso país foi descoberto. Como é que descobre uma coisa que já tem gente morando, né? Conquistado é a palavra correta, tá? E aí, dando continuidade, vou responder aqui para vocês a página 290. Esse, primeira questão, explica a relação do primeiro-ministro Richelieu com o absolutismo francês. Gente, né, o primeiro-ministro Richelieu, com o rei da França, aplicou algumas práticas que fortaleciam a monarquia francesa, como, por exemplo, a arrecadação de impostos, conseguiu enfraquecer o poder da nobreza, que naquela época estava em conflito com o rei, e dessa maneira a França se tornou uma monarquia absolutista, tá certo? Segundo, complete a frase abaixo com o X na alternativa correta. A Guerra dos 100 Anos foi o quê? Foi um conjunto de batalhas, gente, entre franceses e ingleses pela sucessão, né, do trono francês e pela conquista de territórios franceses. O rei da França morreu e os ingleses queriam tomar o poder e os franceses reivindicaram. Então, a resposta sempre é a letra B, tá certo? Terceira questão, faça a correspondência. Primeiro estado. Primeiro estado, gente, está relacionado ao grupo composto pelo alto clero, cardeais, bispos, né, abades católicos e baixo clero, padres e monges. Segundo estado, era o grupo composto pela nobreza cristã, nobreza togada e provincial. Está falando aqui do regime da França, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. Terceiro estado, grupo composto pelo povo francês, o único que pagava imposto. Vou ter uma questão show de bola sobre essa, né, sobre
primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Quarto, cite e explique as consequências da ascensão política da burguesia, né? Entre as consequências aí, gente, né, política e da ascensão política da burguesia, está aí maior mobilidade social, né, graças à possibilidade de comprar títulos da nobreza, uma vez que o Estado, né, o qual se encontrava em crise financeira, passava a vender esses títulos para obter dinheiro. Né? Outra consequência foi a resposta a isso, que fez seguir os conflitos entre os membros do primeiro, do segundo e do terceiro Estado, que consequentemente, né, vai dar aí origem à Revolução Francesa, que aí a gente vai estudar posteriormente, tá bom? E aí, dando continuidade, a gente ainda vai responder aqui a página 298. Primeira questão diz assim: complete as frases abaixo com as palavras viagens marítimas, América, mercantilismo e centralização. Letra A. Uma das medidas tomadas por Dom João II e seu governo foi o que, gente? A centralização, né, do poder. Letra B. As foram características do absolutismo, que é as viagens marítimas, né, para conseguir aí metais preciosos, tá? Letra C. Alguns locais colonizados pelo Estado espanhol foram América. Colombo veio para aqui. Letra D. O acúmulo de metais preciosos conquistado nas colônias é chamado de materialismo, né, gente? Materialismo, materialismo, né? Segundo, explique o que foi a Carta Magna. Gente, foi um documento redigido pelo rei da Inglaterra sob pressão dos barões ingleses e tinha por objetivo, gente, limitar o poder que naquele momento era centralizado. Então, teve um processo que antes o poder estava, né, na mão do Papa, na Idade Média, consequentemente, a formação do Estado Nacional, do Estado absolutista, esse poder ele vai estar centralizado na mão do rei, consequentemente, vem a Carta Magna para que esse poder, né, para limitar esse poder. Consequentemente, essa Carta Magna vai contribuir, inclusive, né, para a questão da Constituição que a gente tem, para a Constituição cidadã. É importante, é muito importante isso, mas não vou adentrar nosso no vídeo para ficar gigante. Terceiro, marque bem para a verdadeira e bem para a falsa, em seguida faça as correções. Letra A. Com a vitória da França na Guerra dos 100 Anos, os ingleses teve seu poder abalado e sua nobreza feudal enfraquecida. Verdadeiro, né? É a França que saiu vitoriosa. Letra B. Com a ascensão de Henrique II ao poder, a nobreza pôde estabelecer tropas particulares cujo poder distribuído, cadê? Entre os cujo poder era distribuído entre os membros. Errado, gente. Letra A, cadê? Pois o poder ficou proibido manter aí as tropas particulares, em província, enfim, então tá errado. Letra C. Uma característica do reinado de Henrique VIII foi a união de poderes entre o Estado e a Igreja Católica, gente. Não. Uma das características foi a limitação do poder da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana, né, como a gente já viu antes. Letra D. Então é falsa a letra C, viu? Só é verdadeiro. Depois eu explico qual é o seu verdadeiro e não é fácil. Letra D. A Guerra das Duas Rosas se iniciou com um conflito entre as famílias Lancaster e York. Verdadeiro. A Guerra de Duas Rosas, né, foi uma briga aí entre duas famílias. Tá certinho, verdadeiro. Então isso é verdadeiro. Letra A. Letra B, falso. Letra C, falso. E letra D, verdadeiro. Tá bom, meu amor, meus amores? 299, nossa última página aqui terminando. Agora que você já retomou os temas, conceitos estudados no capítulo, utilize-se para compor as frases seguintes. E tem as frases acima, né? Tratado de Westfália, expansão marítima, absolutismo, mercantilismo, Carta Magna e antigo regime. O trouxe profundas mudanças cotidianas na prática, por exemplo, pessoas passaram a ter liberdade de praticar a própria religião, Tratado de Westfália, né? A partir do momento que o Estado se sobrepôs à religião, estava acima da religião. A foi um documento que restringiu o poder do rei, que deu origem ao parlamento inglês, a Carta Magna, e aí limitava, passou a limitar o poder do rei.
A política econômica que se desenvolveu na época moderna era o mercantilismo, né, com a balança comercial favorável, tá, gente? O absolutismo em Portugal favoreceu a expansão marítima, né, chegou até aqui, conquistou a América. A sociedade francesa era dividida em três estados, o antigo regime, né, que foi o primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro, segundo e terceiro estado. É um modo de governo em que o rei assume poderes totais na nação, absolutismo, tá bom? Vejam esse vídeo direitinho, confiram essas informações com o livro de vocês, estude e bora fechar essa prova aí, fechar um ano letivo todo mundo feliz, viu? Abraço, meus amores.